lá. Você vai pegar isso aí. Lição 11. Como acontece o processo de santificação? Olha, essa revista ela tem me proporcionado desafios, bons desafios. Eu acho que os irmãos também. Tem trazido assim bons assuntos para a gente discutir. Mas eu fiquei muito feliz porque o assunto da semana que vem cabe ao Laélio discutir. E ele é um assunto por demais polêmico, então ainda bem que ficou pro Laélio. Ainda bem que ficou pro Laélio. Mas sabe por que isso, meus irmãos? É porque ele arma tanto para cima de mim, ele escolhe a dedo no dia que ele vai sair de férias, no dia que ele vai para São João, para deixar as mais cabeludas para mim. Aí não teve jeito. Aí agora ficou para ele da semana que vem. Aqui, eu vou pegar mamão com açúcar. Mamão com açúcar aí, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Eu não estamos nem na época de mamão. Também é, que vem só essa partir de amanta. Isso. Tá bom lá. Pega a manda logo de Foi sara logo de jeito. Mas vamos lá. Como acontece o processo da santificação? Bom, eu, como sempre, né? Eu não posso deixar de fazer isso com os irmãos, eu sempre começo com uma outra pergunta. Tem a pergunta, as aulas, as lições têm sido feito o autor faz algumas interrogações, algumas perguntas. E eu aproveito e faço uma pergunta também aos irmãos. O que é um processo? Nós temos aqui o processo da santificação. Então, o que é um processo? O que os irmãos entendem por um processo? Vem a ser um processo. Eu acho que isso é fundamental para a gente saber o que a gente vai lidar. O que os irmãos acham que é um processo? Mesmo que a gente não saiba explicar, né, mano? O processo dá a ideia de um conjunto. Uma coisa isolada não é um processo. Para mim dá a ideia de etapas. Etapas, métodos, sequências. Tá? Então, é uma coisa que presume-se que tenha princípio, meio e fim. Ou princípio e fim. É isso? Então é algo que você começa num estágio bem inicial, parece até meio burro isso que eu estou falando, começar do início, mas começa numa etapa bem simples para chegar numa etapa mais complexa, mais resolvida. Tudo isso é um processo. O processo, vamos falar aqui que a maioria aqui, nós não estamos empatados hoje, mas por exemplo, as irmãs vão chegar em casa e vão fazer o almoço. É um processo. Qual é o processo? Pegar o arroz, escolher o arroz, lavar o arroz, pegar o feijão, lavar o feijão, escolher o feijão, botar na panela com água, com não sei o que, tudo são processos. Acender o fogo. Acender o fogo. Tudo isso é processo. Na hora de servir já é um outro processo. O processo de cozimento já foi, de confecção dos alimentos, bom dia, irmão, já foi, já é um outro processo. Aí quando acaba aquele processo do almoço, de comer, de tudo direitinho, vem um outro processo que ninguém gosta, que é lavar as louças. Então tudo é um processo, tudo tem um começo, tem um início e tem um fim, e tem aquelas intermediárias. Então entendemos mais ou menos o que é o processo, né? O processo é um método, é um sistema, é uma maneira de agir, é um conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Ok? Ok. Então vamos lá. Galgado aqui no nosso assunto, o processo seria avançar, também, tá? Avançar, caminhar para frente. Avançar, caminhar para frente. E se eu caminhar para trás no meio do processo? É um outro processo? O processo é andar para frente. Mas num determinado momento eu ando para trás. É um outro processo? Pode até fazer parte do processo. Não, porque o processo é ir para frente. Aí nós já vamos estar falando de uma outra coisa, que é oposta, que é o retrocesso, que não é o nosso caso. Então, quando a gente volta para trás,
é um retrocesso. Não é a mesma coisa de processo, é o oposto. Então, se alguma coisa no seu processo voltou para trás, ele rompeu com o processo. O processo foi corrompido. Então, aquilo que você fazia parou e retrocedeu. Uma outra ação é retrocesso. Uma ação oposta. Agora, há ocasiões que o processo faz parte. Sim. Não é? É o caso que a gente chama de retirada estratégica. O mal que foi militar, ele explicaria isso tranquilo, o que é a retirada estratégica. Não. Paulo experimentou isso. Mas eu já ouvi falar que para trás você não volta nem para pegar impulso. Verdade. Que é difícil. Mas estou brincando, eu concordo com ele. Eu acho que em alguns momentos você tem que recuar para você poder avançar muito mais. Dependendo do processo. Bom, estratégia. Dependendo da estratégia. Precisa de estratégia. Então vamos lá. Então, Aliás, todo processo bem cuidado, bem traçado, ele tem que prever a retirada estratégica. Porque se alguma coisa não der muito certo, der errado, ele tem que saber quando parar. Ele tem que, às vezes, dar uma recuada para poder rever, né, criar força e... Bom, vamos lá, vamos seguindo. Vamos seguindo o nosso processo. No nosso processo nós começamos aqui, ó, fazendo a leitura do título da lição. Passamos para a primeira etapa de saber o que era um processo. Agora nós vamos passar para a segunda etapa. Santificar. O que é santificar? Nasce santo, separado. Você quer para quem? Para mim, Maria? Quer? Caramba, quero sim. Eu sabia Você sabia que você estava bombardeado. Não estou pensando nisso. Obrigado. Tá vendo? Ela está se santificando. Isso é um exemplo. Não. É? Quer saber o que tem naquela água, né? Prova, se você conseguir falar depois. Aí é um retrocesso, não é um processo. Mas vamos lá, gente. O que é santificar? Os irmãos leram a lição. Gostei muito dessa lição, né? Achei que ele deu uma... Separaste as coisas erradas, imundas. Então vamos lá. Eu gostei de uma palavra que ele destacou. Ele falou em proximidade. Proximidade. É. Olha, eu poderia falar aqui, e vou falar, de pelo menos de 13 significados do que processo. Para você, então, acho que isso aí vai ser muito batido. Não crente pode se santificar? Um não crente Não crente? pode se santificar? Ele fez uma pergunta para me pegar. Ele fez, ele é capcioso, ele não é fácil não, está pensando o quê? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou explicar para você por quê. Mas está se santificando não crente. Porque a santificação, ele adiantou a classe. Tá? Há um só, único santo. O que Jesus Cristo disse? Eu sou o quê? Eu sou a palavra, eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou o quê? Vida. Isso tudo é o nosso grande eu sou. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, a palavra e a vida. Isso lá está em João 14,6. João 14,6. Isso aqui está em João 14,6.
4 verdades de Jesus. Ele é a verdade. Mais adiante, Léo, para te responder uma vez, em João 17, quem pode ler para mim, por favor? João 17. Vou ler para vocês, já está aqui. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, olha só. Jesus Cristo é a verdade. Se a palavra também é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, a santificação está em Cristo. Então, se a santificação está em Cristo e eu não sou crente, eu não consigo santificação. A santificação que nós temos sem ser cristão é a santificação que nós vemos na igreja católica, que é a santificação promovida pelo homem. E a santificação, ela é um processo. E é um processo individual. É um processo seu, Sebastião, com Cristo. É um processo de Laélio com Cristo. Não é um processo meu com Laélio. É um processo meu com Cristo. Fora de Cristo, um dia, não há santificação. Na verdade é isso. Porque o que desencadeia a santificação é a conversão. É incrível isso aí. A pessoa, quando se converte, ela não fica satisfeita com o que ela era, nem com o que ela é. É impressionante. Ela logo quer melhorar. Ela quer mudar totalmente a sua vida. Então começa aí o processo de santificação. Bom, isso respondeu a próxima pergunta. Ele olhou de lado, conseguiu entender minha letra aqui? Que a pergunta número 3 seria justamente essa. Quando? Quando começa? Começa aqui. Já respondeu. Eu digo para você, e aí uma interpretação minha, os irmãos ficam à vontade de querer explorar mais isso aí, para um lado ou para o outro. Eu digo que o processo ele inicia antes. O processo inicia a partir do momento que nós passamos a ser sensíveis à palavra de Deus. Eu acho que a partir do momento que você começa a ser sensível, você já começa um processo de aceitação da palavra de Deus, de aceitação de Cristo como Salvador. Já eu trato isso aí como um pré-processo. Um pré-processo é a sua sensibilidade de aceitar a palavra de Deus. Porque tudo isso, eu vou ficar redundante falando em processo aqui o tempo todo, mas tudo isso é um processo. É um início. Eu não conheço ninguém que tenha resolvido da hora para outra ter aceitado Cristo sem ter ouvido alguma coisa a respeito. Tá? A santificação é um processo de fé. É um exercício de fé. Ou não? É. Você pode explicar pra gente por quê? Assim, eu acho que eu preciso acreditar, crer. E aí vem a fé, né? A partir daí vem a fé, né? Na minha crença, acreditar naquilo. E quando eu acredito, eu entro nesse processo diário de comunhão e aí de santificação. É a fé que me leva a fazer isso. Acreditar nisso é que me leva a fazer. Então você tem que se convencer para depois se converter. Acho que inicialmente sim, depois, né? Mas inicialmente sim. Acredito que você está errado. Eu acho que você está certo.
Eu acho que o Marisa está também um pouco certo, não vou discordar. Ah, um pouco não. Para mim não existe pouco. Eu estou certo e estou errado. Por quê? Porque o que disse Jesus para Tomé? Aquela célebre, no dia que Tomé encontrou com Cristo já ressurreto, o que Jesus falou para ele? Vamos lá, vamos exercitar isso aí um pouco. Tem uma frasezinha ali que marca, para mim, marca muito, que foi até um objeto de uma discussão de uma classe nossa, de que era Tomé incrédulo ou não, tá? Aí nós começamos a observar que o que Jesus fez com Tomé, fez com todos os discípulos antes. Apareceu, eles ficaram com medo, um fantasma, quem é? Como é que tu entrou aqui? Ele, calma gente, olha aqui, olha minhas mãos, olha o meu lado, olha meus pés, sou Jesus, quer dizer, então, e para Tomé ele fez a mesma coisa. Então, Tomé não era incrédulo a Jesus, Tomé foi incrédulo quanto ao que os colegas dele, os outros discípulos, falaram. Então a incredulidade dele era com o relato dos colegas. E o que Jesus falou para ele em relação a isso? Toca em mim. Não, depois, mas a seguir, ele fala o quê? Bem-aventurados os que não verão e crerão. Era o quê? A fé. Que se Tomé, que estava ali, vivenciando aquilo tudo, não acreditava nos amigos dele, que viram Jesus, que sabiam que Jesus era capaz de fazer daquilo tudo que estava ali. Então, como se ele não pudesse, se ele não tivesse a fé, como que os outros, como ele estava falando da gente, falando de nós, como que nós iríamos crer? Porque a fé é abstrata. Eu gostei muito de uma fala do autor, que está escrito o seguinte: o processo de fé, o processo de santificação envolve fé, santificação, fé depositada em Jesus. Pois o conselho de Deus para os seus é motivador de uma vida melhor, um grande desafio oferecido por ser aquele que santifica. Ou seja, Bom dia, seja bem-vindo. Deus, Ele nos faz a proposta de uma vida melhor. O processo de santificação é o quê? Para que a gente tenha uma vida melhor. Só que a gente precisa de quê? De uma ferramenta, a fé. De uma ferramenta chamada fé. Certo, tá. E aí o que acontece? Se você não tem fé, se você não acredita que sua vida vai melhorar, se você não acredita no santificador que é Jesus Cristo, como esse processo acontece? Não acontece. Né? Não acontece. Jesus é o recipiente que vem tudo quanto é remédio, ele não vem assim, mal comparando, né? É essência. Não tem aquele recipiente que você pega lá a bula do remédio, tem lá, tem não sei o que lá, recipiente que aí você fala, o que é isso? Ele está presente em toda a composição, tem que ter, é o que envolve tudo. Jesus é o que envolve tudo. Jesus é o que envolve tudo. Mas você... Pois não. Mas eu acho que a Bíblia coloca a visão da santificação em cima de duas pessoas. Você e o Espírito. Sem dúvida. Você não se santifica sozinho. Você diz assim, pronto, vou me santificar. Vai? Não vai. Não vai. Socar. Sem o Espírito, ninguém se santifica. A santificação, para mim, é um ensaio, um aprendizado para você daqui a pouco saber viver junto com o santo. A gente não vai ter no céu, lá só tem santo. Não alcançou o que eu estou falando. Não. Eu acho que não. Eu acho que a gente, o nosso corpo transformado, nosso corpo não, né? Espírito indo. O corpo mesmo, vamos falar em corpo, O corpo que é o que está na transformado, palavra. A gente já vai santo. Chegando lá, né, a gente é transformado em santo. Mas não sei se é um treinamento, não. Um processo. É o processo, tá? É o processo. Todo processo tem um início e tem um fim. Quando você vai fazer sardinha em lata, você tem o primeiro processo é pescar a sardinha.
limpar a sardinha, cozinhar a sardinha, botar na lata, cozinhar de novo, vender, comer. E depois tem até um outro processo que nós não vamos falar aí não. Olha, há um detalhe. Quando você vai fazer uma coisa que só depende de você, você toma as providências e vai em frente. Mas quando depende também de outra pessoa, você vai. Aguarda. O que você faz? Aguarda. Vamos Não, ouvir. aguarda. Consulta outra pessoa. Isso, você tem que ir isso. Então, se a santificação depende de mim e depende do Espírito de Deus, eu tenho que buscar o Espírito de Deus. Eu tenho que me encher do Espírito de Deus. Senão eu não vou conseguir a santificação nunca, por minha conta própria. Seria o mesmo que você tentar levantar o seu corpo, puxando pelo cordão do sapato. Você vai fazer força a vida inteira, e não vai se levantar nunca. Por quê? Porque o mesmo apoio que você precisa, Uma força está na mão da outra. Então não adianta. Isso é física. É física pura. Você tem um corpo. E você tem aqui o atrito. Quando você imprime uma força nele, se você não desloca, se você está imprimindo uma força nesse corpo aqui, ele não está deslocando, é sinal que ele está reagindo com uma força igual, mesma intensidade, sentido contrário. Você só consegue empurrar esse corpo para diante a partir do momento que essa força aqui, F, é maior do que essa aqui, F1. Aí você desloca o corpo. Mas como eu sou o produtor da força, estou fazendo ela em mim mesmo, eu não vou lugar nenhum. Não vou lugar nenhum. A Bíblia já diz, enchei-vos do Espírito. Sem o enchimento do Espírito, não há santificação. Você abandonar a ação do Espírito de Deus, você não vai se santificar nunca. Santificar, vou voltar aqui um pouquinho, vou voltar no significado. O significado no dicionário informal, ele diz o seguinte: tornar-se realmente semelhante a Deus, afastar-se do que é impuro. Então, eu entendo que, no caso de um cristão, é afastar-se do que é impuro. A carne é impura. A nossa carne não é pura. Ela é impura. O que é puro é o nosso espírito. Então, é uma luta constante entre carne e espírito. Então, santificar é dar vazão à nossa essência. Laélio disse isso na aula passada que eu falei na outra aula. É um disse-me-disse danado. Tá? Então, é tornar aquilo que é a nossa essência realmente evidente. É a nossa essência ser evidenciada. É ser mais espírito. Mas como se vive espírito, em espírito, estando em carne? É aquilo que o Léo falou. Você depende de uma outra coisa. E essa coisa chama-se Espírito Santo de Deus. Então, é necessário que esvazie-se da carne e, aliás, se encha do Espírito e se esvazie da carne. Difícil, não? Você jogar o seu eu fora, sua vaidade fora, jogar fora as suas atitudes e viver do Espírito, viver como Cristo. Missão fácil? Não é fácil. Mas vamos voltar aqui a alguns significados de santificar. Eu vi aqui no dicionário e vi alguns outros. Na própria revista, ele traz dentro do texto vários significados. O primeiro, ele diz o seguinte: o primeiro significado de santificação está na nossa revista, tá, gente? É o processo da graça divina para melhorar a condição espiritual do salvo. Então vem responder aquela pergunta sua. Há santificação para o não crente? Não há. Não há. Segunda definição para santificação: ser separado do pecado
para uma vida de maior proximidade com Deus. Vocês concordam com isso? Ser santificado? Não, Marisa, não pode ser quieta não. Eu quero, você Não. gosta, né? Eu gosto, lógico. Lógico. Daqui a pouco. Tudo bem. Não estou discordando do autor, porque é assim que a gente fala, é assim que o público fala, é assim que todo mundo fala. Certo, Maria? Mas há um detalhe fundamental. Quando o autor está dizendo assim, afastar-se do pecado, ele está falando do ato pecaminoso. Certo? Mas o ato pecaminoso não é o pecado. O pecado é a concupiscência que está dentro de nós que gera o pecado. Isto é, que dá à luz o pecado. Quando o indivíduo rouba, o pecado dele não é roubar. De jeito nenhum. O pecado dele foi a concupiscência dele que o levou a roubar. Porque ele roubou com as mãos. A mão não pensa. Quem pensa está aqui, olha. A mão fez o que o cérebro dele mandou ele fazer. Se o cérebro dele está corrompido pela concupiscência, não foi o roubo, certo? Então, aí, olha, para você se santificar, você tem que se afastar do pecado de roubar. De jeito nenhum. Porque roubar, na verdade, não é pecado. Não é o pecado. O pecado é a concupiscência que está dentro dele, que gera o ato pecaminoso, que é o roubo, que é a prostituição, que é a maledicência, que é a inveja, que é o ciúme, e vai para fora. Ou seja, o pecado começou aqui. Exatamente. O roubo é a exteriorização do pecado. Não, então Aí ele tá a gente falando. volta a encher do Espírito. Então quando você rouba, não adianta. Se tua mão te leva a pecar, arranque e joga fora. Então não adianta arrancar a mão, tem que arrancar a cabeça. Mas é isso mesmo. A linguagem é figurada, a mão não tem nada com isso, a mão Vamos está acabar com isso. Não, mas aí o que você está falando é que o processo de santificação está só aqui, Tá aí. no princípio. Sempre vai estar. Por quê? Se você tiver a vontade de roubar, e por mais que você não tenha ido lá e tenha roubado, pega aquele objeto, você já pegou. Perfeito. Jesus foi muito claro. Quando ele disse que o homem que vai atentar numa mulher, não é isso? Só de pensar, já mesmo que ele não foi. tenha praticado o ato nenhum, ele já pegou o pau. Sinceramente, Mas o ruim Bom, é isso isso, resolve porque ele fácil, fala né, assim, agora, ó, eu pensando já peguei, então deixa eu concluir. Aí ele deu, na verdade. Não, é o que o Léo está falando. É porque nós vamos pontuar sempre, foi no ato final. Então isso implica dizer que não adianta você pegar a cordinha, Não, trabalha, não. Subir a escadaria da penha de joelho, não adianta não. Não adianta não. Essa semana eu estava no trabalho e um colega veio com um vídeo e ele estava lá mostrando outro colega. Pô, aqui, cara, aí eu parece o que esses caras estão vendo. Aí ele falou assim, essa mulher deve ter feito alguma coisa pra esse cara ter feito isso, rapaz, olha só. Olha aqui, ele me mostrou. Era um vídeo de um sujeito na rua. Ele, numa briga com a mulher, ele dá lá uns tapas na mulher, pega a mulher, dá um tabefe nela, joga dentro do valão. Você viu aquilo? Aí, na porta de um bar. Aí eu olhei e vi os caras e falei, pô, essa mulher deve ter feito alguma coisa muito grave. Muito grave para o cara fazer isso. Aí eu olhei para a cara deles e falei assim, algo pior eu estou vendo aí. Aí eles falaram assim, o que é que você está vendo de pior? Eu falei, estou vendo homens de bem achando que essa atitude de violência contra essa mulher que pode ter feito aquilo que ela de pior tenha feito. Vocês estão dando autoridade a ele, concordando com a violência. Vocês, homens de bem, têm mulheres em casa, devem ter filhas, estão concordando com isso. Vocês estão olhando isso aí e estão batendo palma. Quando a gente está repudiando esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Eles ligaram o telefone, saiu cada um sem graça para cada lado e eu fiquei sozinho na conversa.
Dá tempo segundo para eu contar uma coisa? Não, moço, essa é dessa semana. É fresquinho. Um irmão de outra igreja me contou o seguinte: na rua, o camarada riscou o meu carro, o carro dele é novinho. Ele pegou uma chave ou qualquer coisa e foi passando do lado do carro dele, da frente atrás. Ele sabe quem foi a pessoa. Então ele me contou assim: sabe o que aconteceu? Eu fiquei irado. Eu vi, eu não tinha que contar do carro, fiquei irado. Mas eu pensei assim: não posso me irar. E comecei a orar a Deus para tirar do meu coração o sentimento de ira contra ela. Que é a adoção do Espírito Santo, é isso que eu ia falar. Ele me deu um show de bola. Ele me deu um show de bola. Muito com essa... Sério, gente, Marisa, não é brincadeira não. E ele disse que passou a noite quase orando a Deus, pedindo a Deus para ajudá-lo a superar. No outro dia ele acordou livre. Disse o seguinte: daqui a pouco eu vou levar o carro, mandar pintar ali, e acabou o carro está 0 km outra vez. E esse camarada que fez isso está a serviço do inimigo. E a observação dele: não foi o inimigo que riscou meu carro, não. O cavalo do inimigo. Muito interessante, porque muita gente joga lá com o diabo. O diabo fez as coisas do mundo, o diabo não sabe de nada disso. Não é? Mas quem não é crente, quem não entregou o seu coração a Jesus, ele está a serviço, infelizmente, por ele. E ele faz isso por rancor, por ódio, por inveja, por ira, por uma opção de coisa. Eu parabenizei o irmão e falei assim: olha, irmão, parabéns. O irmão está crescendo espiritualmente. É isso aí, irmão, tem que encher do Espírito. É nessa hora que a gente vê o crescimento espiritual da igreja. Não é? Carro, a gente parece que fica aí, ó, e alguém vai usar. Na nossa casa, tudo que a gente tem materialmente, na verdade, não vale absolutamente. Mas aí, ó, a partir do ponto que vocês disseram aí, que você já pensou, já pecou, então já tinha pecado. Bom, Porque ele, na hora ele já pensou, ele ficou com ele não fez nada, mas ele pensou. Aí o Espírito Santo de Deus, que Certo, eu estava até conversando isso aqui com ela estava falando certo, comigo, que leva você a modificar, aí que eu acho que é o processo de santificação. Porque não é na hora que, eu pensei, então eu já pequei. Pecou sim, mas aí o Espírito Santo te incomoda a não fazer. Aí a gente vai lá no fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem está com o coração cheio disso, ele pode ficar irado, porque Jesus também ficou. Jesus virou a mesa lá, não é? Mas Paulo diz isso: ireis, mas não pequei. O apóstolo Paulo ficou também, e o outro todo mundo ficou. Então você pode permanecer aí. O irá diante de uma situação é involuntário. Você é humano. Mas aí o que vai fazer a diferença é se você Aí- estiver cheio de expressão de Deus. Aí é que vai fazer a diferença. Mas você já pensou. Mas não, Não foi, não? no ato de irá. O irá É normal. é natural do homem. Mas o pecar, o alimentar a ira que vem o pecado. Não, o Espírito Santo fez de você. Não foi o... Irai-vos Mas não e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Então irá é natural. Agora você não pode negar, Se você pensar, dando acolhida à ira. É esse o problema. Irá é natural. é o passarinho posando na cabeça. Exatamente. Bota ele. Esse aí Mas cair nele não. é o caminho da santificação. O caminho da santificação é um caminho tranquilo? claro que não é. É um caminho. Passa que já estava lá na glória. Poxa, mas está se tornando santo, deve ser fácil, poxa. Cheio do Espírito Santo. Quem me disser isso, É a briga do alimento, né? Santi- Alimentando o espírito e alimentando a carne. Fala, Rogério. Santificar é agora e é ultimamente. Aí já está santo.
Continuamente? Você Ah, tá. No final, Processo. no final eu vou fazer uma pergunta que Captei a o vossa irmão mensagem. não queiram me bater não, mas eu vou fazer uma pergunta, viu, Léo? Não, você vai responder essa pergunta. Gente, eu acho que o santificar é muito mais pra você, sabe? É individual. É individual, é só seu. As pessoas imaginam isso como se fosse assim, evoluir. Como se fosse Amanda, uma coisa, Ó, um bem pro outro. num processo como se fosse- judiciário. Não, é pra você viver melhor, é pra você. Por que você não bebe? Você não bebe porque álcool danifica seu corpo, porque álcool pode te causar danos, você pode matar uma pessoa no trânsito, você pode ficar agressivo, você pode, enfim, N coisas. Por que você não vive uma vida promíscua? Você pode pegar doenças, você pode. Não. Tô falando, pode pegar uma doença, pode, entendeu? Não é santo, você não tem uma vida em paz, sabe? Então, assim, todos os pecados, por que você não rouba? Porque roubar é errado, porque você vai pegar uma coisa que não é sua. Então é uma questão muito mais para você ter uma vida plena, de paz, uma vida correta, do que pro outro, entendeu? O processo judicial, ele permite que várias pessoas se unam para entrar com um processo contra uma outra pessoa ou contra várias outras pessoas. No processo de santificação, não. É só você. Entendeu? Alguma coisa que pode acontecer é de alguma outra pessoa te ajudar em oração, coisa parecida, orar por você, mas o seu processo é você que vai resolver. Porque lá no final desse caminho aqui, vai ter um tacógrafo da tua vida que você vai confrontar com o tacógrafo de Deus quando você chegar lá. Aqui, Senhor, ó. Aí ele vai olhar e vai falar assim: eita ferro, excesso de velocidade aqui, ficou parado tanto tempo onde não devia, e houve retrocesso, olha aqui, ó, houve retrocesso. Aí não adianta você pegar ali, apagar o seu tacógrafo e levar para ele, não, porque não tem informação errada. A irmã aqui está sugerindo que leia Pode ler. Gálatas Pode ler. 5:17. Pode ler, meu irmão. Elizabeth. Eu conheci lá embaixo agora que trouxe para nossa classe. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É. Tem uma moda agora que me fez retratar isso agora. Eu pensei, tá uma moda agora de consultoria de dieta. A pessoa contrata esse profissional e ele vai te consultar na hora das refeições. Os clientes levam tudo. Quase estou fazendo. Deu a hora do café da manhã, esse consultor te liga. E aí, tomou café? O que você comeu? Tal. Bom, entre o almoço e o café da manhã, ele consulta. Já fez o lanchinho? Você comeu o quê? Babá. E assim vai durante o dia todo até a ceia. O profissional é pago. A santificação também é isso. É o Espírito que está em você te alertando a cada momento. Aquele consultor ligou e perguntou: você vai tomar café o quê? Mas ela não está, ele, no caso, o consultor não está vendo, você pode burlar. Pode. E o Espírito é a mesma coisa, só que nós estamos habituados a burlar o Espírito. Ele te alerta: ó, isso aí é errado. Mas você burla ele e faz. O teu querer. Então a santificação é você dar ouvido ao que o Espírito diz a você. É aquilo que eu falei para você aqui, eu até apaguei. É você se esvaziar de você mesmo e se encher do Espírito. Foi o que o Lai falou umas dezenas de aulas atrás, aí, em outras lições, em outras revistas, inclusive. Teve uma aula que, vou dizer especificamente, ele desenhou isso aqui desse lado do quadro. Exatamente isso, esvaziar. Esvaziar-se de si mesmo e dar lugar à sua essência, à nossa essência, tá? Que é o Espírito. Velho, agora seria bom. Duas coisas. Primeiro, santificação. Eu vou falar até bem devagar. Santificação não é beatíssimo. Muito cuidado.
gente vê, inclusive, a tendência dos sacerdotes católicos, quase que eles ensaiam aquela voz. É verdade? Porque a voz tem que indicar de que ele é uma pessoa santa. Então, a gesticulação e a voz tem que ser. Há certos crentes que também são assim. Por incrível que pareça. Você olha e diz assim, poxa, santa, santo. O cara da bandeira dele falar, a bandeira dele se comportar, a bandeira dele aconselhar, sempre aconselhando, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é mais não sei o que, é mais não sei o que lá, mas na hora de agir realmente e de interagir, e na sua vida às vezes familiar, no trabalho, na vizinhança, etc., não é mesmo. Sepulcro caiado? Hein? Sepulcro caiado? Caiado. Então, guarda isso. Santificação não é beatice. Lá, na CSM onde eu trabalhei, tinha um soldado que andava o dia inteiro com a Bíblia embaixo do braço. Certo? Ele cometeu o primeiro furto, cometeu o segundo furto, no terceiro eu chamei, vem cá, é melhor você abandonar essa Bíblia. Eu estou dando uma testemunha, porque todo mundo espera que você tenha uma atitude adequada, por causa da sua Bíblia está embaixo do braço. Mas você tem que botar a Bíblia na cabeça. Então, irmãos, é isso aí. Andar com a Bíblia embaixo do braço o dia inteiro, 24 horas por dia, isso é santificação, seja o santo, a Bíblia embaixo do braço. Está usando a Bíblia como um amuleto. Então, essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante, que eu vou falar, com a relação à cabeça que a Amanda fez aqui, me lembrou a ideia, é a seguinte, irmãos, cuidado. Sabe por quê? Se você ler sobre Confúcio, sobre Buda, sobre Maomé, sobre esses líderes espirituais todos que existiram por aí, a coisa é lindíssima. A meditação transcendental, puxa, que coisa linda! Mas tudo psicológico. Sem isso aqui que ele colocou aqui, ó. Então a pessoa começa a se preparar, a ler e estudar, uma opção de coisa, mas só para um preparo psicológico, nem puramente mental, e não voltado para a pessoa de Jesus. Bom, ainda na estrada da santificação. Essa semana eu vi alguma coisa, até nem tinha ligado com a aula ainda, mas eu vi um negócio na internet, um quadro, um desenho, que era uma pessoa com um papel, carregando um papel na mão, que estava escrito assim, sonhos e planos. E era uma estrada, uma rua, e ele andava por essa rua. Aí tinha pessoas dizendo assim, não vai dar certo, você é perdedor, você é o incapaz, você não sei o que, você não sei o que lá. Então, neste caminho da santificação, nós vamos encontrar muitas vezes o próprio inimigo. E na maioria das vezes, nós vamos encontrar pessoas a serviço dele. E aí, eu faço minhas as palavras do Laércio quando ele disse que nessa história, vamos usar um outro termo, neste jogo, só tem dois times jogando. É o time do bem e o time do mal. Não tem o time da linha, o time do muro. No Apocalipse, Jesus faz lá uma metáfora que diz que esse que fica em cima do muro, ele vai vomitar para fora. Então não existe um time do muro. Ou você está de um lado da linha a favor, ou você está do outro lado contra. Se você não aceitou Cristo como Salvador, você está onde? Então esta pessoa, ela poderá estar a serviço do inimigo. Não vou dizer que todo mundo está a serviço do inimigo, não.
mas aquela pessoa está susceptível ao inimigo. Porque ela não tem um compromisso com Cristo. Então, o processo de santificação é um processo turbulento. Não esqueça que nós vivemos num mundo, nós temos tudo contra a gente para isso não dar certo. Primeiro é que o plano do inimigo é fazer o quê? É desmoralizar a criação suprema de Deus, que somos nós. Nós falamos aqui em outras aulas, nós estamos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a artimanha do inimigo, que ele sabe que se ele for lutar contra Deus, ele perde. Direto, já perdeu. Mas ele tenta fazer o que pode conosco, para tentar nos abalar. Principalmente aqueles que estão com Cristo. Fazer desse caminho, nesse processo, fazer retrocesso. Interromper esse processo. Porque se todos nós, como crentes, estivéssemos buscando uma santificação plena, a igreja de Cristo seria uma outra igreja. Seria uma outra igreja. Agora vem a pergunta que eu disse que faria aos irmãos, e eu não tenho resposta para essa pergunta. Tá? E eu pergunto: quando acontece? Quando a santificação acontece? Está mal intencionado. Quando? Que a santificação acontece? A todo instante que eu pensar. Não. Eu estou falando aqui de ponteiro vazio. Nós falamos aqui de quando começa. Eu comecei. Aí aqui, esse é aqui, vou botar verde vazio e botar um C de cheio. Igual o ponteirinho de combustível do carro, eu estou enchendo. Eu quero saber quando é que eu encho. Quando você morre. Quando eu morro? É quando eu morro? Na conversão. Começa na conversão. Não, começar nós já falamos. Começa na conversão. Mas quando que preenche? Quando que eu estou lá com o meu tanque cheio do Espírito? Cheinho. Quando é que isso acontece? Vai responder. Eu quero encontrar outras respostas. Uma resposta é pouco. Olha, o plenário hoje está cheio. Eu não sei explicar por quê, mas eu não acho que é necessário raciocínio. morrer para que você esteja pleno do espírito, não. Eu acho que você pode conseguir isso aqui. Não. Posso conseguir? Carne Léo? e sangue? Nunca. Eu estava em cima já, quando foi. Ó, eu estou sendo bem honesto com os irmãos. Eu não tenho essa resposta. Eu estou querendo fazer. Não, tu tem na Bíblia, não há um santo sequer. Irmão, o senhor respondeu a última pergunta com a primeira. Porque se santificar é um processo, né? Se você passa a sua vida toda em um processo de santificação, então você só vai conseguir ser santo, 100% santo, quando você Quando você sair vier desse corpo e tira o corpo a do encontrar corpo. com Jesus Cristo. Vier pra Então é aquilo que o Lário falou ano passado. Eu estou usando isso contra ele. Ele usou a semana passada contra mim. Agora gostei daquilo, rapaz. Estou usando isso contra ele. Agora isso é bom demais. Ele falou a semana passada o seguinte: que eu disse que a essência do homem era espírito. Portanto, se o homem era espírito, o homem não morre. Então ele é imortal. O que você falou. Foi. Então, nós só vamos alcançar a santificação como deixarmos de ser carne. Quando deixar, eu fiz aqui um quadradinho e botei uma setinha assim, esvaziando. Então, quer dizer, se eu esvazio totalmente a carne e o seu só espírito, eu já não estou mais aqui. É um outro processo. A morte que a gente está falando é a morte É a morte da carne. Quando a carne morre. Literalmente. Literalmente. Você nesse batismo, Literalmente. morreu pra... Agora, não significa que eu andei torto a vida inteira e que morri que eu vou ser santo, não. Tá?
Como? Não significa que eu andei torto a vida Não, mas inteira. aí você não teve o processo. Pois é, ainda. eu estou querendo esclarecer que pode pensar assim, ah, o cara era crente, mas isso aqui, chegou lá, terminou santo. Não, porque olha só, a santificação, ela não é promovida pelo homem. O dia que eu morrer, lá ele vai juntar a turma toda aqui e falar, irmãos, Assembleia Extraordinária para promover o irmão Hélio a santo. Contrários? Aí você tem que fazer milagre. Olha, pessoal. Não, aí você Não, mas vai trocar de denominação. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte, não é isso, tá? Não é isso. Embora muitos viram santo depois que morram. Santo não é um título que um pastor vai chamar lá embaixo e falar assim, irmãos, eu sentei com a diretoria, resolvi promover a irmã Dulcilene, a santa. Irmã Dulcilene, vem à frente. Está aqui o seu título de santa. Tá? Santa Dulcilene. Não é isso. Eu sou devoto dessa santa. Fazer os milagres. Entendeu? Não é isso. Não é isso. Ela tem feito milagre mesmo, tá? Ser santo não é um cargo como um cargo de pastor, não é santo, não é ser um cargo de diácono. Não é isso. Ser santo não é isso. Não é aquilo que sua mãe falava quando você era pequenininho. Vem cá, meu santinho. Não. Também não é isso. Tá? Isso não é ser santo. Nós só alcançamos esse limite de estar cheio do Espírito quando nós chegamos na presença de Cristo. Aí sim. Porque para estar lá, convivendo com Ele, porque diante deles todos estarão. Mas para estar, para Ele dizer assim, seja bem-vindo, amados do meu Pai, são os santos. Não esqueçam disso. Todos nós estaremos na presença dele. Mas só os santos vão escutar. Sejam bem-vindos, amados do meu Pai. Fala, gente. Concluiu, né? Não, eu ia falar uma coisa. Pode falar. Mas tem um versículo ali, eu acho que não sei se é aquele ali. Ele falou, sede santo porque eu sou santo. Então a santificação é uma coisa, é a nível de Deus. Sem dúvida. É a nível de Deus. Deus que nos torna santo, Deus nos torna santo apesar de não sermos, mas Ele nos tornou santo. Nos separa, Santo, né? Somos santos, santificados por Deus, apesar de não sermos. Mas esse santo aí, no caso, não é o santo separado, o simplificado? Ser de santo. Porque santo aqui na terra não tem, nem vai ter. Esse santo significado nessa Santo no palavra sentido de é o processo. de separação. Não, no processo Você de aceita santificação, Deus. de você. Porque a partir do momento que você entra num processo de santificação, você começa a se separar. Então, mas Tá? Você começa a se separar. então, Se eu mas fazer isso, agora eu não faço mais. no Se eu não significado fazer aquilo, isso, agora separado eu não para fazer. ser santo. Entendeu? Porque santo aqui na terra você pode morrer que Deus nos torna santo, apesar de não ser. Tá bem, tá. mas na outra Vamos lá. dimensão. Tá vendo, Leonardo? Leonardo hoje Deixa eu fala na sua cabeça. Deixaram o Leonardo lá aqui, né? Eu também, Leonardo. Irmãos, parabéns. Viram, o estudo é assim. Então não faltem e procurem chegar a hora para a gente poder começar exatamente às 9 horas e também concluir na hora correta, tá bem? E é desse tipo de estudo que a gente fica feliz, que mexe realmente com a nossa, nosso entendimento, não é? Balança o nosso desejo de aprimorar, de ajustar, de corrigir, certo? Nós já dissemos que a nossa classe não é doutrinamento. A nossa classe é de aprofundamento doutrinário. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui. Então, quando os irmãos estudarem a lição,
Não fico estudando na periferia da lição, não. Viu, não? Procura aproximar. Será que o autor tem razão nisso aqui? Será que é exatamente isso? O que é mais que eu posso acrescentar? É dessa forma que a gente aprofunda o nosso estudo, não é? E melhora o nosso padrão de entendimento. Ô, Leonardo, você vai orar por essa pessoa. Tá bem? Um dia você vai orar por essa pessoa. 2 alunos ficaram sem papelzinho porque houve algum problema no ano passado que pessoas visitantes levaram também e ficaram com os dois. Então, a Rosa Angélica não está levando e o Mauro também. Viu, Mauro? Mas orem, então, por todos nós. Escolha uma pessoa para orar por ela, viu, Rosa Angélica? Escolha uma pessoa para orar por ela durante esse mês, né, mês de junho. Bem, vamos. Não entendi o que foi. Eu me deixar de falar. Lilia, fique pé aí. Diz o seu nome completo. Lília Patrícia Hein? Machado Coelho. É. Você é casado, não é? Tá vendo? Estou avisando que pode ter algum pretendente que é casado. Não quer dizer que não quer dizer, só tem casado aqui. Só tem amarrado aqui. Ela está chegando. Não dos meninos. Tá bom dos meninos. Você vê a concorrência. Irmãos, ela está chegando, sentiu matrícula, já foi matriculada desde o ano passado. Bem? Parabéns, seja bem-vinda. Deus abençoe você aqui, juntamente com nós. Olha, irmãos, um dos projetos da classe desse ano, Leonardo, é alcançar 20 alunos. Nós tínhamos 16. Com a chegada da Lília, nós estamos com 21 alunos. Então já ultrapassamos o número de 20 alunos que a gente pretendia. Agora, domingo que vem, olha aqui, dia 21, domingo que vem, comemoração dos aniversariantes do primeiro semestre. Né? Lucilene, Amanda e Marisa estão responsáveis pelos comestíveis. E os homens, na liderança do Robson, responsáveis pelos refrigerantes. Mas como o Robson não veio hoje, eu vou passar para ele, então. É o responsável pelo refrigerante. Juntamos e pouca coisa. Os 18 dias, quer dizer, 18. Então, irmão, não falta que nós vamos ter, né? Lamentável. Domingo que vem estudaremos sobre o dízimo. E vamos ter que matar a cobra em 30 minutos. Mas, meus irmãos, não atrás do domingo que vem. Inclusive as irmãs que vão ser responsáveis pelos comestíveis, cheguem antes das 9. Vai ser aqui. Por favor. Para a gente poder começar às 9 horas em ponto do domingo que vem. Que são 30 minutos para estar sobre o dízimo e não vai dar. Elizabeth, conheci lá embaixo. Ela está voltada aqui. Eu já conheço. Mas já veio uma vez de vocês aí. Não será tempo? Isso, seja bem-vindo. Pessoal, me dá só mais um segundinho aqui. Quando pelo menos eu estou aqui na frente, eu não tenho a voz da razão. Tá? Eu não tenho a voz da razão. Eu procuro sempre puxar pelos irmãos, trazer outras opiniões. É um convite à reflexão. Tá? Eu não tenho curso teológico, tá? Ainda não tenho essa pretensão de tê-lo, de fazer um curso teológico, mas a gente quer buscar o que os irmãos têm dentro das suas cabeças a respeito desse evangelho maravilhoso. Porque é por isso que nós estamos aqui. Que é para haver essa interação, trocando ideias, trazendo palavras que a gente vai chegar a um caminho. Entendeu? Então o objetivo é esse. Eu não estou aqui fincando estaca de que é isso.
Tá? Então é por isso que eu catuco a Marisa, catuco alguns que eu sei que gostam de falar, é para a gente poder ter aqui ouvir outras ideias, a coisa não ficar um monólogo. A coisa, a gente tem essa liberdade. Esse aqui é um lugar de liberdade. Tá? Nós temos essa liberdade em Cristo Jesus, ela está aqui dentro. Então os irmãos, eu não posso falar pelo Laélio, mas sei que ele também tem essa consonância com o nosso ideal, é isso que a gente pensa. A gente tem essa visão de que os irmãos estão aqui para... eu não sou professor. O Laélio, na vida secular dele, já foi professor. Tá? Eu não sou professor. Eu estou aqui mais como um mediador. Então é por isso que eu provoco os irmãos, pergunto, fulano, o que você acha? Que alguém discorda? E às vezes até a resposta que me foi dada concorda com a minha posição. Mas eu quero ouvir, as pessoas têm o direito de discordar ou até mesmo concordar trazendo uma outra vertente. Entendeu? Não tomem isso aqui como porque o irmão lá falou, que é isso? Não. Estudem. As respostas vocês vão encontrar aqui. É aquilo que o Léo falou. A gente pega a lição e dá uma quebrada e procura pegar aspectos do que o autor deixou passar. Ele também não tem a obrigação de fechar todos os assuntos. Tá? Nós estamos aqui para isso. Os irmãos estão aí para isso. Para trazer para cá essas, não vou dizer diferenças, mas trazer para cá essas novas vertentes. Eu analisei a lição por esse aspecto. Eu analisei por esse outro aspecto. Quantas vezes a gente tem uma lição, eu hoje caminhei dentro daquilo que o autor mais ou menos andou. Mas tem lição que a gente chega aqui, liga a seta para a direita e vai embora para um outro caminho. Não é totalmente diferente. Então, nós estamos abertos ao pensamento. Não fiquem bloqueados, soltem o pensamento. Ok? Obrigado.